Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. E eu quero ler, na verdade, 2 textos para a meditação dessa manhã. Um é só um versículo. Aí depois nós vamos para o livro de Efésios. Primeiro a gente vai ler lá em Eclesiastes. Nós estamos vivendo um tempo precioso na casa de Deus. Estamos aí já comemorando, passamos por 50 dias de leitura bíblica, passamos por 50 horas de adoração. 50 horas de adoração. Nós estamos às vésperas de uma grande comemoração, 50 anos do avivamento. E avivamento, para que seja real em uma igreja, é preciso que haja pessoas disponíveis e com o coração aberto, com o coração ensinável para aprender, crescer e atuar no reino de Deus. Atuar. O primeiro versículo está em Eclesiastes 9:10 e diz assim, vamos ver lá? Tá, então vamos aqui. Acharam? Tá lá? Então vamos. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque, prestem atenção, irmãos, porque chegará o tempo em que não haverá mais obras, projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Chegará esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de privilégios. De privilégios. E eu quero que vocês guardem aí no coração de vocês, esse chegará o tempo. Tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Deixa ele armazenadinho, guardadinho aí no seu coração. E vamos lá para o outro texto, que está em Efésios 3, do versículo 14 ao 21. E antes da leitura, eu sugiro aos irmãos que não parem, 50 horas de oração acabou. Mas a palavra de Deus, ela é rica. Ela é inesgotável, ela é fonte inesgotável. E quando nós mergulhamos no livro de Efésios, que é o que eu sugiro a vocês, mergulhem no livro de Efésios. É um livro da Bíblia riquíssimo, poderosíssimo, cheio de unção, que nos traz mensagens que transformam a nossa vida, transformam o nosso interesse pelo reino de Deus. Ele multiplica o nosso amor a Deus, quando nós o lemos com o coração. E eu convido vocês para lerem comigo uma oração do apóstolo Paulo. Ele estava preso, ele estava encarcerado. E ele já havia implantado igrejas. E a preocupação no coração do apóstolo Paulo era que essas igrejas e o seu povo se esfriasse, que houvesse divisões. Ele estava preso, mas o espírito que atuava dentro dele era livre, estava livre. E ninguém parava o apóstolo Paulo. Prisão, cárcere, estar em uma cadeia não era suficientemente forte para impedir Paulo, de ser aquele que foi encontrado no caminho de Damasco, que foi transformado. A prisão não impedia Paulo de ser. E a vida de Paulo e as palavras de Paulo, elas são um incentivo para a nossa vida. É um recado, ela é registrada na palavra de Deus, para que surta efeito, para que promova a vida na nossa vida. E ele orou assim:
por esta razão, ou por esse motivo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo as riquezas da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Fortalecidos com o quê, irmãos? Com o quê? Sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite em vocês. Vamos repetir? Que Cristo... Então vamos repetir assim, ó. Que Cristo habite em mim. Eu falaria com mais intensidade. Que Cristo habite em vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. E essa preocupação subiu diante de Deus, e essa oração foi diante de Deus, ficou registrada na palavra. Então nós entendemos que esta oração foi feita por mim, e ela foi feita por você, para que o nosso coração estivesse dentro dessas condições que ele apresenta aqui, que ele pede a Deus aqui e que ele busca aqui. E lá no versículo 1, por isso eu pedi a vocês que leiam Efésios, leiam esse livro em casa. Do versículo 1 ao versículo 13 desse mesmo capítulo, nós encontramos um Paulo preso, mostrando preocupações com o evangelho e com o crescimento da igreja. Com o crescimento da igreja de Cristo. Ele enfatiza os gentios como coparticipantes da promessa de Cristo por meio do evangelho. Por meio de onde, irmãos? Por meio de onde? Ele enfatiza os gentios como coparticipantes da promessa em Cristo por meio do evangelho. O propósito estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é: em Cristo está. Só em Cristo nós encontramos ousadia suficiente e o acesso a Deus. Porque sem isso, sem essas duas coisas, nós não somos ninguém, não servimos para nada. Nós passamos por aqui, nós vivemos um tempo, nós até podemos ter um encontro com Jesus, mas seremos aqueles que virão à casa de Deus, sentarão, ouvirão a mensagem e irão embora. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados com um propósito muito maior. A nossa missão só termina quando Jesus Cristo voltar. A nossa missão só se encerra aqui quando Jesus voltar. E nós estamos vivendo um tempo completamente diferente do tempo do apóstolo Paulo. Mas vivemos as mesmas incertezas, vivemos as mesmas inseguranças, corremos os mesmos perigos de sermos arrancados da presença de Deus, de sermos tirados das mãos de Deus. Nós podemos, em muitas vezes, pensar que nós somos e estamos enraizados, que nós estamos cheios da plenitude de Deus. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação
e ver em nós mesmos, buscar em nós mesmos, se a nossa ação, se o nosso viver cristão demonstra isso, demonstra a plenitude de Deus, demonstra esse enraizamento. Se o poder do Evangelho que nos alcançou um dia, que nos abençoou, que chegou aos nossos ouvidos, invadiu o nosso coração, nossa mente, nossa alma, e continua vivo, se ele é eficaz em nós e através de nós, como Deus deseja que seja. E o apóstolo Paulo mostrava essa preocupação na sua oração. Ele se preocupava com um possível esfriamento. Ele era um incentivador, ele era um incendiador naquele tempo. Nós temos um incendiador aqui, não temos, gente? Temos, não temos um incendiador no nosso meio? Temos um incendiador em nosso meio. Aquele povo teve um incendiador e de repente eles viram esse homem preso. E a preocupação de Paulo era que isso mexesse em toda aquela ação que o Espírito Santo vinha fazendo no meio do povo de Deus. Ele já estava velho, estava cansado, que não é o nosso caso, né? O nosso incendiador está aqui inteirão, pronto para qualquer coisa, vivo, cheio de vida, incendiando a gente. Nós temos esse privilégio. E aquele povo via o seu incendiador, o seu motivador preso. Mas ele fez questão de deixar claro para o seu povo que ele estava sim preso, mas ele se negava a se denominar prisioneiro de grades, prisioneiro por homens. Ele se autodeclarava: sou prisioneiro de Cristo. Sou prisioneiro de Cristo, o único que me colocou algemas e que me segura e que me mantém por perto é Cristo. No mais, eu sou livre, livre para falar, livre para orar, livre para pregar, livre para atuar. E ele estava preso, mas ele estava atuante. Ele estava preso, mas ele estava em ação. Ele estava preso, mas ele estava em movimento. Eu disse que o apóstolo Paulo é uma inspiração para a nossa vida. Nós lemos a Bíblia, passamos os olhos pela Bíblia e não trazemos para dentro de nós a essência daquilo que lemos. Não trazemos para dentro de nós a realidade, a razão real. Razão real é bom, né? Mas é isso mesmo. A razão real de palavras como esta ficarem registradas como palavra de Deus, recado de Deus. E esse é o recado de Deus nessa manhã para vocês. Esse é o recado de Deus para vocês nessa manhã. E eu oro e peço a Deus que o coração de vocês estejam abertos com suficiência para que o Espírito Santo revele a você qual é a sua função aqui. Para o que de fato você foi chamado? Quem é você? Por que você foi alcançado? Nós fomos encontrados por Jesus, nós fomos salvos e fomos criados para que o Senhor fosse glorificado. Nós fomos salvos para a glorificação e a adoração a Deus. As nossas ações, ou elas glorificam e reconhecem a Deus, ou elas mostram um Deus inerte. Aquele Deus de ser ouvido, mas nunca experimentado, nunca vivido. Eu espero e desejo do profundo do meu coração que o seu coração seja alcançado por essa verdade
por essa realidade hoje. O apóstolo Paulo disse: por esse motivo sou eu, esse motivo é você. Ali estava a preocupação dele com a igreja. Me ponho de joelhos. Na oração dele, ele diz: que Cristo habite em vocês. Que Cristo habite em vocês. Ele demonstrava aqui uma preocupação com o coração daquele povo. Com o coração. E eu estou pedindo para você, enquanto você ouve, vai avaliando. Avalie o seu coração. O nosso coração, a nossa mente, o nosso coração é o nosso maior campo de batalha, irmãos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o diabo. Porque o diabo, ele é dominado por Deus. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, que o Espírito Santo, que Deus seja a base forte do seu coração, do nosso coração. O nosso coração é o nosso maior campo de batalha, a nossa mente, o nosso coração. E Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele só tem acesso e domínio e conduz se nós permitirmos, se nós abrirmos espaço para ele. Mas quando o nosso coração está cheio de Cristo, quando ele habita de fato, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, atuante, quando Deus é o dono total, literal da nossa vida, ele não tem acesso ao nosso coração. Nunca seremos prisioneiros de homens, prisioneiros do pecado, prisioneiros da mentira, prisioneiros da inércia. Não seremos, porque os nossos espaços estão ocupados e estarão ocupados por aquele que reina, por aquele que precisa ser propagado, por aquele que precisa ser anunciado, por aquele que age em mim, por aquele que supre a minha necessidade, por aquele que alegra o meu coração, por aquele que traz as respostas quando eu estou em dúvidas, quando eu estou enfrentando problemas. Tudo se torna pequeno, porque o trono do nosso coração está ocupado por este Senhor, o Senhor das nossas vidas. Que o Espírito Santo seja o nosso íntimo, a oração de Paulo. Que Cristo habite nos corações. Sem conhecer a Cristo, isso é impossível. Aí você pode estar dizendo: pastora, mas eu conheço a Cristo. Eu conheço a Cristo. Eu tive um encontro com Cristo. A sua vida tem dito isso? A sua vida tem mostrado esse Cristo vivo? A sua vida tem pregado Jesus? Esse mesmo apóstolo Paulo nos ensina e nos diz que a nossa vida deve ser a carta aberta de Cristo. Quando nós somos olhados, quando nós somos vistos, quando alguém senta do nosso lado, quando alguém conversa conosco, quando encontramos com alguém no nosso elevador, quando estamos na faculdade, quando estamos no trabalho, nós não precisamos nem verbalizar. Se Cristo estiver com toda essência no nosso coração, se Ele estiver sentado no trono do nosso coração, nós seremos esta carta da palavra de Deus. Seremos a carta aberta de Cristo. Para isso é preciso ação. Para isso é preciso movimento. É preciso que nós nos movamos. Não dá para ser crente de banco. Já ouviram esse termo? Crente de banco. Crente de banco não produz.
Crente de banco recebe. Ele se empanturra, mas ele não dá, ele não oferece, ele não leva, ele não divide, ele não apresenta. O apóstolo Paulo foi recurso de Deus na propagação do Evangelho. Ele foi recurso de Deus. E ele nos ensina que nós somos recurso de Deus. Hoje, aquele foi o tempo de Paulo, mas hoje é o nosso tempo de ser recurso. Nós estamos à véspera aí de um grande evento. De um grande evento, não só de comemoração do avivamento, mas a preocupação maior é que esse Cristo, que deu vida para uma igreja que estava morta, encontre corações mortos para que eles nasçam para Jesus. Este é um dos maiores propósitos de todo esse evento que está sendo tão programado. Nós somos recurso. O apóstolo Paulo foi recurso do Senhor, na obra do Senhor. Nós estamos precisando de voluntário, não é isso, pastora Ana? Lá no site, você entra lá. Nós estamos precisando. Ela está pedindo só 300, mas eu acredito que vai precisar de mais. Mas se forem 300, iguais os 300 de Gideão, nós faremos um grande evento, pastora. Pastor, nós teremos um evento que vai abalar Jundiaí, porque esse povo estará sendo carta aberta de Cristo nos seus movimentos ali na festa da uva. Em todas as suas ações, seja qual for a função que você receber, você estará sendo carta aberta de Cristo. E Jundiaí, de verdade, conhecerá quem é a casa de Deus e o que ela faz e para que ela existe nesse lugar. Jundiaí conhece a casa de Deus, mas Jundiaí passará a conhecer uma outra face da casa de Deus. Uma igreja salvadora. Hoje é o nosso tempo. Lembra lá no primeiro versículo que nós lemos que chegará o tempo em que não haverá? Esse tempo vai chegar para nós. Chegou para o apóstolo Paulo, só que ele tinha honrado a missão dele. Acabei a carreira e guardei a fé, como soldado valoroso. E a Bíblia, lá Salomão já estava alertando e dizendo, chegará o tempo em que não haverá mais obras. Chegará o tempo em que não estaremos comemorando os 50 anos e oferecendo uma oportunidade de servir. Porque quando somos servos, não escolhemos onde e em que servir. Apenas servimos. Isso me faz lembrar, quando eu leio aqui, chegará o tempo, me faz lembrar que nós temos ouvido, a frase que mais temos ouvido nos últimos dias, nos últimos tempos, é: Jesus está voltando. É ou não é, gente? Jesus está voltando. Nossa, mas estamos vivendo o final dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos. Nós ouvimos isso da boca de crentes e de não crentes. De não crentes. Jesus está voltando. Estamos vivendo o final dos tempos. E como tudo para nós, essa frase já se tornou comum. Nós já ouvimos e ela já passa despercebido. Ela já não nos faz meditar que de fato o tempo está findando. O nosso tempo está findando. De fato, Jesus está voltando. De fato, estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Só que essa verdade tem sido esquecida. Ela tem sido banalizada. Principalmente pelos crentes que sabem de verdade
verdadeiro significado, de verdade verdadeira, de novo. Que sabe o verdadeiro significado dessa frase. A intensidade do que estamos vivendo o final dos tempos. Nem isso nos faz mexer, nos leva a nos mover, nos leva a ser aquilo que fomos chamados para ser. Carta aberta de Cristo. Propagadores do Evangelho de Cristo. Você foi chamado para isso. Para isso. Jesus Cristo sendo Senhor no céu. Sentado no trono do céu. Reinando. Ele se propôs a ser recurso de Deus. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Eu estou falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso merece um glória a Deus de verdade. Jesus Cristo se propôs a ser recurso de Deus para que eu e você não fôssemos para o inferno, viver uma eternidade junto com o diabo e os seus anjos. Ele se propôs a ser recurso. E Ele confiou a nós sermos recursos dEle. Sermos recursos dEle. Para que os nossos não vão para o inferno. Para que os nossos conhecidos, os nossos desconhecidos, que são amados de Deus, não cheguem a enfrentar uma eternidade junto com o diabo e os seus anjos. Uma vez, de fato, Jesus está voltando. Nós estávamos em construção desse grande templo aqui. Grande, que já não está tão grande, porque é uma guerra, principalmente na escola bíblica. E em um determinado ponto da construção, acabou o recurso financeiro. Ninguém melhor do que o pastor Clóvis sabe dessa história. Ninguém sabe tão profundamente essa história do que ele, que estava com essa responsabilidade nas mãos. Essa construção chamava a atenção da cidade. Da cidade. E ela chegou em um determinado ponto que não tinha mais verba para darmos continuidade. E pastor Clóvis foi ao pastor Jorge: pastor, não tem mais dinheiro. Não foi, pastor? Não tem mais dinheiro. A gente vai ter que dar uma paradinha, levantar recursos. Me corrija se eu estiver errada, pastor. Levantar recursos para darmos continuidade. Lembra que essa construção atraía pessoas. E o pastor Jorge falou: vou em busca de uma resposta. Pediu ao pastor Clóvis que aguardasse antes de anunciar essa parada. E subiu ao monte, foi ao monte, conversar com o Pai. Esse é o privilégio de quem tem um Deus atuante dentro de si. Esse é o privilégio daquele que sabe distinguir a voz de Deus, que conhece a voz do seu Senhor. Ele foi ao monte para ouvir a voz de Deus e voltar com uma resposta, porque além de toda a gravidade de se parar a construção, tinha um povo que estava aceso, que estava motivado e que não podia parar. Eu estava no meio desse povo, gente. E o pastor foi ao monte e disse que só desceria com uma resposta. E ficou diante de Deus. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Não tem mais dinheiro. E agora, Senhor? E agora, Senhor? E agora, Senhor? E às vezes nós vamos a Deus esperando grandes respostas, esperando assim um grande diálogo, né? Deus me respondendo e eu argumentando com Ele. Mas Deus foi enfático na hora que respondeu: o meu povo é o meu recurso. O meu povo é o meu recurso. A voz, o coração
aliás, o coração daquele filho conhecia a voz do pai. E aquilo deu segurança a ele. Deu segurança a ele. Aí ele desceu do monte, reuniu seu povo, chamou o pastor Clóvis, reuniu seu povo e foi direto como Deus foi direto a ele. Pastor Jorge não pensou, mas como que eu vou pedir dinheiro? Não foi diante de Deus assim. E nem diante da igreja assim. Mas esse povo não tem mais de onde tirar dinheiro. Eles já dão tudo. Eles já estão comendo arroz com ovo frito, que era o prato do dia sempre, que a gente falava para economizar e ofertar. Esse povo já vendeu carro, esse povo já dá o 13º, esse povo já dá o primeiro dízimo, o segundo dízimo. De onde esse povo vai tirar mais para dar? Ele não fez questionamentos. E não jogou esse questionamento na igreja. Ele reuniu a igreja e disse, Deus disse, não para essa obra, porque o meu recurso é o meu povo. O meu recurso é o meu povo. E do nada, aqueles que aceitaram essa palavra, que trouxeram para o coração, não questionando, foi pipocando. Vou usar o termo bem correto, foi pipocando dinheiro no bolso do povo. Funcionários foram recebendo mudança de cargo, sendo elevados nos seus cargos. Causas que estavam na justiça de muitos anos. Eu sou testemunha de várias causas que há anos estava presa. Foi liberada com grandes quantias. Do nada. Do nada. Do nada, Deus fez tudo. Do nada, Deus fez tudo através de um povo pequeno. Porque vários, quando ouviram do pastor, vocês são o recurso, pegaram a bolsinha e foram embora. Tem esse detalhe. Foram embora. Mas Deus não precisava. Deus só precisava daquele coração que absorvesse a essência real da sua mensagem. Para fazer o que tinha que fazer. E o resultado é isso aqui, onde você está sentado. O resultado é uma igreja viva, forte. Uma igreja salvadora. A construção terminou, vidas foram salvas. E vidas continuam sendo salvas. Porque um povo se admitiu como recurso de Deus. Eles estavam prisioneiros do seu dinheiro. Prisioneiros daquilo que eles não tinham para dar. Mas os seus corações e as suas mentes eram livres para ser aquilo para o que eles foram chamados. E nós construímos, e essa igreja está aqui, atuante como está. E eu guardo no meu coração uma lição linda a respeito disso. Quando nós estávamos construindo isso aqui, aos nossos olhos, aos olhos físicos, acabou a construção, acabou o trabalho, meu tempo de ser recurso agora vai entrar em modo espera, ligar o botãozinho de espera, porque não tem mais o que fazer. Pelo contrário, a igreja construída demandava mais trabalho. Mais trabalho. E aqui estamos nós, como recurso de Deus. Essa igreja continua sendo um farol nessa cidade. Quando você fala, eu sou da casa de Deus, você tem o dever de ser carta aberta de Cristo. Você tem o dever de propagar o que de fato essa igreja é, propagadora do Evangelho de Cristo, propagadora da salvação. Quando nós estávamos construindo, tem um guardião do tempo aqui? Como que está meu tempo?
Meu guardião do tempo está aqui, mas eu vou contar só mais essa experiência. Quando nós estávamos construindo aqui, nós saímos nas vésperas da inauguração, nós saímos pela cidade e pelas redondezas, entregando folhetos e convite para o dia da inauguração. E nós viramos Jundiaí entregando e convidando, entregando e convidando. Eu sei que até o padre, ou o bispo de Jundiaí, esteve nessa inauguração. Mas o caso de uma irmãzinha que marcou a minha vida e é assim intenso dentro de mim, que me motiva a nunca parar. Nós tínhamos uma irmãzinha que morava em Campo Limpo. Ela era muito pobrezinha. E ela saiu, ela pegou um montinho de panfleto e saiu convidando. Minha igreja inaugura amanhã, véspera da inauguração. Minha igreja inaugura amanhã. E ela saiu de manhã, não voltou para casa nem para o almoço. Ela lanchou na rua, porque ela queria pegar o bairro todo dela. Fez o trabalho dela, arrumou a roupinha dela para estar na inauguração. À noite, ela teve um infarto e morreu. Ela partiu. No dia da inauguração, pela manhã, eu estava lá, pastor Roberto foi designado para fazer esse enterro. Nós estávamos lá. Essa irmãzinha foi carta aberta de Cristo e propagou até o fim. Nós estávamos no enterro dessa irmã. Pastor Roberto aqui, o caixão aqui, o marido dela aqui, eu estava aqui e as visitadoras espalhadas. O pastor Roberto começou a pregar. Em um determinado momento, o marido dessa irmãzinha foi, pá, caiu com o rosto no rosto daquela irmãzinha e morreu. Os dois. Com uma diferença. Ele estava longe de Deus. Mesmo vendo tudo, toda a ação da esposa, todo o testemunho da esposa, o tempo acabou para os dois, no mesmo dia, um como recurso de Deus e um como aquele que apenas conhecia Cristo. Nós somos recurso de Deus, em tempo e fora de tempo. E ser recurso de Deus não significa somente dinheiro. Ser recurso de Deus significa disponibilidade para servir, para ser, para trabalhar, para atuar, para estender a mão, para lavar o banheiro, para ficar no estacionamento, para estar lá na festa da uva, recebendo pessoas, trabalhando naquilo que é necessário. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé. E eu oro neste momento. Eu não sei se até aqui você apenas acompanhou a mensagem. Você ouviu essa mensagem. Mas eu preciso dizer para você, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus é suficientemente largo para aconchegar em seus braços aqueles que precisam de salvação. E você é o recurso. O amor de Deus é suficientemente largo para abraçar todos. Todos. É suficientemente comprido para a eternidade. Eternidade. É suficientemente comprido, profundo, capaz de invadir as trevas e resgatar aquele mais desgraçado dos pecadores. Mas se você se dispuser a isso, se você se dispuser a ser recurso de Deus, lembre-se, Jesus Cristo foi recurso de Deus para a minha salvação. Quando Ele subiu ao céu, Ele falou, agora você é o meu recurso. Agora você é o meu recurso. Nós fomos chamados para isso.
Nós fomos chamados para uma causa maior. Você foi chamado para uma causa maior. Não fomos chamados para sermos terras inférteis. Você não foi chamado para ser terra infértil. Você foi chamado como recurso de Deus para gerar salvação. Para gerar salvação. Nós mesmos nos sabotamos. Lembra que o nosso coração é o nosso maior campo de batalha. Mas quando o general dessa batalha é Cristo. Quando o nosso general é Cristo. Nós podemos dizer as palavras do apóstolo Paulo também. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Porque Ele me fortalece. O meu general fortalece. Nós nos sabotamos porque atuamos de vez em quando. Nós mesmos nos sabotamos. E eu vou encerrar aqui. Dizendo para vocês que o grande perigo está nesse de vez em quando. Eu atuo. De vez em quando eu faço. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente. Mas eu vou pedir que você só levante a mão se você quiser se tornar, ser, até a volta de Jesus, recurso de Cristo. Recurso de Deus. Recurso com o seu dinheiro, você que tem. Recurso de Deus, você que não tem, lembra que brotou. Se mova e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você é recurso de Cristo. Quem quer ser, levante a mão. Mas não levante porque eu estou pedindo. Levante para ser. Nós temos uma oportunidade de mostrar isso. Depois eu vou perguntar para a pastora Ana o quanto cresceu as inscrições, pastora. Seja recurso. Comece agora nesse evento, fazendo aquilo que você sabe fazer. Porque daquilo que você sabe fazer, o milagre acontece. Senhor, aqui está o teu povo. E eu os apresento diante de ti. Eles se apresentam diante do grande general do campo de batalha deles. Eles se apresentam para serem recursos de Cristo, recursos do reino de Deus, recursos para a tua obra, recursos do evangelho poderoso de Cristo. Senhor, que o poder, aquele poder que a tua palavra promete, que o poder que emana do teu trono, venha sobre os teus filhos, invada o coração dos teus filhos, abra o seu coração para receber esse poder, que desça, Senhor, sobre cada um que está de mão levantada, porção dobrada deste poder, Senhor, para que na batalha dos seus corações, eles sejam vencedores, Senhor, e pise a vontade da carne, para que a vontade do Espírito prevaleça, Senhor, e que se levante nesta manhã um povo disposto, um povo pronto, Senhor, para ser o recurso de Deus, para ser recurso do Evangelho de Cristo na cidade de Jundiaí. Eu os apresento diante de ti em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E eu vou pedir para você, se isso queimou no seu coração, que você aplauda, mas aplauda, aplauda. Não é aplaudir de pouquinho, não. É para o seu general, é para ele. É para ele. Para ele. Eu sou recurso de Cristo. Você é recurso do Evangelho de Cristo. Você é recurso na obra do Senhor. Pegue isso. Tome posse disso. Vá e seja aquilo para o que você foi chamado. Amém, irmãos? Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida.
Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.